Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Está começando o Entre Família. Calma, calma. Agora a louça agora. Então, É não. sempre assim. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Boa tarde pra você Não que tá aí, acredito. olha. Para com isso, você sabe que não é hora disso. Você vai sentar, vai relaxar agora, fundo. entendeu? Fala pras crianças, ó, pode sentar aqui, mas sem atrapalhar, viu? Pronto. Porque começou o Entre Família. Bom demais. Olha só, Carol, até que enfim veio uma pauta masculina aí e tal. Não é que até que enfim. Oh, por favor. Falamos várias vezes dos assuntos masculinos, do universo masculino, mas hoje realmente é uma pauta específica do universo masculino. O que vamos falar? Com certeza, a saúde do homem, e especialmente essa questão do câncer de próstata. Pois é, E né? tem esses mitos, o homem não consegue falar, tudo vira piada, e é um assunto muito sério. Você sabia que o câncer de próstata é o segundo mais comum nos homens, só perdendo para o câncer de pele? E eu digo mais, viu? Olha, o INCA ele divulgou um dado e mais de 68 mil novos casos só em 2018. E mortes, hein, Cris? 15.391 mortes ano passado. Agora você tá fazendo aquela piadinha, você viu que você tá brincando. E outra, o exame que prevê, ele tem 80% de sucesso de, inclusive, encontrar o câncer antes, precocemente. Momento ideal. O tratamento. Então, o que acontece? Se você deixar o preconceito de lado, quebrar esses mitos, você tem 80% de identificar algo, ou, é claro, se prevenir, né? É isso aí, olha, durante todo o mês de novembro você ouviu falar sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem, aí você foi na padaria, não quis olhar o cartaz, você foi na esquina, não quis olhar, foi na UBS, falou assim, não quero falar sobre esse assunto, mas agora não tem como fugir mais não, viu? O Entre Família vai falar sobre a saúde do homem e você vai tirar dúvidas importantes aqui, porque a gente coloca o médico na casa dele. Aqui, dá um ladinho aí, ó. Tira essa almofada, ó. Tem o meu cantinho ali, o da Carol eu mais pertinho aqui. Tem aí, um especialista, um médico. do lado ali, aqui, pronto. lojista. Tá todo mundo aí. Você tá com dúvidas? Já vai pensando aí, já vai mandando pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar o número do WhatsApp, viu? Verdade. Tem convidados muito especiais hoje, histórias importantes. Inclusive, nós vamos falar com um especialista fora aqui do nosso estúdio. Com certeza. E agora vamos fazer o seguinte, se a produção deixar, vamos para um link especial agora. É já esse É link? agora, é agora. É isso mesmo? Não, vou falar uma coisa pra você. Vamos segurar um pouquinho? Vamos segurar. Porque é o tempo que Não você... é sensacionalismo aqui. Não. Vai ter um dele link correr, ao vai ter vivo uma água. com mais uma doutora aí. Exatamente. Então, você não se organizou, né? Começou o programa, você ficou meio assustado. Calma. Então, agora é hora de você se organizar. Corre lá, beber essa aguinha. Em 30 segundos, 30 nós estamos segundos. de volta, Tô no tá? relógio aqui esperando você, hein? Rapidinho. Os pratinhos dá pra levar pra louça. Lavar que não dá, vai. Até Prontinho, mais. valendo. Estamos de volta. Eu falei pra você voltar, viu? Venha. Senta aí nesse sofá, relaxa. Porque agora nós estamos falando sobre a saúde do homem, viu? E você tem dúvidas em relação a esse tema? Pode mandar pra gente no WhatsApp. Claro, é fácil. DDD 12 983 15 0249. DDD 12 983 15 0249. Isso é um assunto complicado, inclusive na sua casa, que tem esse homão aí que tá meio ogrão, não quer fazer o exame, mas você ama ele. Então, se você quer preservar o seu nome, manda em anônimo. Pronto. Mas se você quiser se identificar, mande o seu nome que a gente manda um abraço para você. O doutor está aqui, a gente vai trocar uma ideia. Tem uma pessoa que inclusive vivenciou um caso, e, graças a Deus se curou, né? Mas vai contar para a gente a importância de fazer um exame, de poder enfrentar isso, né? Precocemente, porque tem muito mais chance de você vencer como ele venceu também. Com certeza. E mais informações, porque aqui no Entre Família você tem um banho de informações sobre todos os assuntos, principalmente quando o tema é saúde, viu? E por isso agora nós vamos sair daqui do estúdio, vamos lá para um local bem especial com a repórter Ana Bezerra. Vamos Muito lá? bem, vamos lá. Vou entrar em contato com Olha ela. lá, a Ana Ela tá que está chegando no aí. grupo de apoio de pessoas com câncer, Carol. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também, Cris. Boa tarde aos nossos amigos. Esse assunto é tão importante, não é? E é por isso que a gente trouxe uma especialista que vai falar em nome do grupo de apoio às pessoas com câncer, a doutora Louise. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito prazer participar aqui com você. Estamos tendo aí... Bom, esse é uma ONG que apoia mudada os pacientes com câncer adultos acima de 18 anos. Então, nós temos aqui atendimentos com nutricionistas. Tá trancando um pouquinho. Tá trancando um Ativas pouquinho, também, né? como que nós estamos começando por aqui também terapias da medicina integrativa com ozonoterapia e outras técnicas. Fazemos pesquisa científica, que é um diferencial muito grande, porque a gente está tentando levar informação, né?
Isso mesmo. E a gente sabe que nesse momento as pessoas estão numa situação assim, de vulnerabilidade. Então eu fico imaginando como essa pessoa que recebeu o diagnóstico e aí tem recebido, quem sabe, o apoio da família, dos amigos ou não. E aí elas buscam um grupo de apoio e é nessa situação que elas chegam aqui, não é isso, doutora? Sim, são encaminhadas pelo hospital, porque também nós oferecemos suplementos alimentares, medicação, então há um auxílio muito grande a essas pessoas que estão passando por uma fase bem difícil na vida, né? Nós temos aqui mais de 19 mil pessoas cadastradas, só aqui em São José dos Campos em torno de 3.000 pacientes, então realmente vamos fazer um projeto bem bonito de Muito bem, perdemos o sinal. Paciente, É isso? o que trabalham inicialmente com ele? Bom, a gente busca Ok. entender qual que é o grande problema dele naquele momento. Se é falta de algum nutriente, de alguma suplementação, não precisa de roda e não tem também. Tem fisioterapia também, o grupo de apoio que nós trabalhamos toda feira, com esse auxílio do emocional. As pessoas não têm ideia que o emocional pode gerar o câncer também. Então, isso é um grande incentivo para as pessoas aqui. Inclusive, é bom a gente frisar que a gente está falando com uma especialista que estuda realmente esse tipo de comportamento, tentando entender o porquê do câncer. E porque muitas vezes a gente acha, é só alimentação, é falta de exercício físico. E a doutora está aqui para explicar para a gente que pode ser muito mais que isso, não é? Sim, as pessoas falam muito da alimentação e a falta de atividade física, mas elas não entendem que pode começar com um sedentário, É muito interessante a gente falar sobre esse emocional, porque esse emocional tem trazido muitas doenças, não só o câncer. Então, a gente está aqui fazendo uma pesquisa. Infelizmente, a gente vai ter que voltar aqui. A Ana é aquela brasileira que não desista nunca. Ela não desiste É nunca. isso mesmo. Mas é viu? importante que algumas informações já foram colocadas para a gente aqui. E é claro que a gente tem mais uma família especial para elucidar você aqui. A gente trouxe especialista, essa história especial. Inclusive, hoje a gente tem... Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar esse povo, Carol? Vamos apresentar Vamos lá, o vamos embora. povo. Nós tivemos aqui, quem falou com a gente no link, Cris, foi Doutora a Luíse. doutora Luíse Soares. Ela é especialista em saúde interativa e tem mestrado em medicina biológica, viu? Então, ela falou um pouco de aspectos emocionais, né? Além dessa questão do estilo de vida. E nós vamos falar mais sobre isso com a ajuda de um profissional. Quem é, Verdade, Cris? doutor Fábio está aqui, urologista, para a gente com certeza colocar o doutor lá na sala, para aquela esposa também que quer depois conversar com propriedade com o marido, jeitinho. com um jeitinho, inclusive com dados que a gente já colocou aqui. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Queria agradecer o convite, Cris, Carol. Estamos aí para ajudar a população e esclarecer sobre o Novembro Azul. Muito bem, Novembro Azul. E ao lado dele, quem está conosco, Carol? Ivaldo, ele é aqui de casa, né? Trabalha na expedição aqui da TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Vai compartilhar com a gente uma experiência não tão boa, né? Mas que foi importante para tirar boas lições. Com certeza. Tem uma experiência não muito boa, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia para as pessoas que estiverem nos assistindo. Excelente. Muito Agora, bem. cuidado para apresentar esse próximo personagem. Verdade, que sonhos tambores aqui Você da vai com TV. calma, hein? Fala para ele se comportar, mas e aí? Quem está conosco aqui, o nosso diretor da TV Novo Tempo, pastor Jorge Ramponha. Seja Oi. bem-vindo, pastor. Oi, gente, um prazer estar com vocês aqui. E primeira vez que estou sentado aqui, super feliz de poder estar compartilhando este momento com vocês e os nossos telespectadores também, né? Assim que estamos bem felizes. Muito Um pouquinho nervosos também, tá? Estou um pouquinho assustado pastor também tá estar com nervoso, vocês aqui, né? Mas que- Confesso. É humildade, ele tá Não, super é calmo, verdade. Eu super confesso que eu estou um calmo, pouquinho assustado hoje. tá super calmo, não. super tranquilo. É bem tranquilo. Agora, eu já vou atacando o personagem, porque eu gosto de histórias, né? Então, já vou direto no Vamos lá. personagem. Ivaldo, conta um pouco da sua experiência pra gente. Como foi que você recebeu o diagnóstico e qual foi esse diagnóstico? Em 2016, fazendo os exames periódicos, né, e eu fazendo um exame de PSA, e o exame de PSA ele deu alterado, né? Aí o médico pediu para que eu refizesse esse exame novamente, para ter a certeza se realmente estava alterado. E realmente ele estava bem acima do nível normal do PSA. E o diagnóstico foi, né, o câncer de próstata. Só que antes de ter esse diagnóstico, ele pediu para que eu fizesse também a biópsia. Né, a biópsia, e da biópsia foram retirados 16 fragmentos da próstata. E desses 16 fragmentos, 60% estavam comprometidos. E aí o diagnóstico final, que foi realmente o câncer de próstata.
E aí iniciou uma luta, né, contra a doença. Fala pra gente quanto tempo você desenvolveu alguns exames, também a químio, foi necessário ou não, ou apenas a cirurgia? Na realidade, depois que o médico analisou e deu o diagnóstico, ele me deu 3 alternativas, né? A radioterapia, a quimioterapia ou a cirurgia. Como no meu caso, até devido à biópsia, estava bem acima do nível normal ali do exame, ele já me deixou bem claro que o melhor caminho naquele momento seria a cirurgia, né? Mas ele até falou, vai para tua casa, pensa no que você vai fazer. Mas ele deixou uma coisa assim também bem séria para mim. Ele falou assim, Nivaldo, você pode até optar por químio ou por rádio. Só que se não der certo, você não aguenta a cirurgia. E aí, então, naquele mesmo momento, quando ele disse essas palavras, eu optei em fazer a cirurgia. Você não foi para casa? Você não foi decidir em casa? Não, eu decidi ali naquele momento. Então, eu vou querer fazer A cirurgia. Vida, né? Pela Decidiu vida. pela Exatamente, exatamente. Agora, Fábio, a gente viu agora dados aqui, quando a gente abriu o programa, que existe um grande preconceito e tal. Eu tenho um perfil de ser aquele cara muito piadista, sabe? E às vezes paira nesse perfil um preconceito estruturado sem a gente saber, porque acha que é oba-oba. Eu tive que vivenciar um caso na linha, tive uma fístula perianal. E aí o que acontece? Vem toda aquela questão, vou ter que fazer exame agora, vou ter que... E lá dentro do hospital, eu vi que o meu caso era tão simples e pessoas ali estavam lutando, como o Nivaldo aqui, que às vezes o preconceito nos tira de momentos com nossa família. Só que, é claro, como está tão estruturado na família brasileira, no mundo inteiro, você no consultório que já vive isso, como orienta às vezes? Você deve participar de palestras e tal. Qual é a primeira coisa agora que uma mulher que está em casa e tem um homem justamente que ela ama por demais, mas tem essa linha também preconceituosa? Eu acho que a primeira coisa é marcar a consulta com o urologista, né? Com o bate-papo, com a explicação da doença, com a informação, que é o que a gente está trazendo aqui hoje para a plateia, a gente consegue quebrar o preconceito. E a gente vê que o preconceito vem diminuindo cada vez mais, mas infelizmente, como você falou, ainda é muito grande. Eu acho que o único jeito da gente conseguir quebrar o preconceito é com informação. Eu não sei se... desculpa. Imagina. Eu não sei se é um mito, enfim, se isso acontece realmente, de fato, no Brasil, mas a ideia que a gente tem é que os homens... E eu estou falando aqui na minoria, né? Vocês, calma comigo. É que os homens vão pouco ao médico. Essa coisa... Ele estava falando, né? Eu estava fazendo uma bateria de exames e aí eu fiquei pensando, estava fazendo uma bateria de exames? Porque é muito difícil. Eu penso pelo meu avô, meu pai, enfim, pessoas que eu conheço o tempo todo e que são pessoas que dificilmente iriam no médico sem ter nada, né? É isso mesmo ou não? É uma verdade. Até por isso que a mulher vive, em média, 6 a 7 anos mais que o homem, né? Porque a mulher se cuida muito mais que o homem. Até por começar os exames preventivos com 16, 18 anos. O homem vai começar com 45, 50 anos. Então, é mais difícil da gente quebrar esse preconceito. Mas, como eu falei, informação quebra preconceito e a gente está aqui para pedir para os homens irem ao médico, fazerem os exames, porque quando a gente fala em câncer de próstata, a chave é o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, a gente consegue curar 90%. E o exame ali, né, 80% de chance de sucesso. Agora, Nivaldo, você recebeu esse impacto, já saiu com a decisão da cirurgia e você tem 2 filhos homens, é isso? Exatamente. E o doutor estava falando sobre informação. Automaticamente você tem um case, você tem uma pessoa vivendo isso. Como seus filhos agora, homens, estão vendo essa questão de prevenção? Foi bastante importante para eles, né? Até só dando um feedback aqui, Cris, quando você marca uma consulta com o urologista, o pessoal fica preocupado com o exame dos homens, né? O exame de toque. Só que não é assim, né? Primeiro ele vai fazer uma série de perguntas para saber alguns sintomas que você tem. E é bastante importante frisar, o doutor pode me ajudar, que na maioria das vezes você não tem sintoma, você não sente nada. No meu caso, todas as perguntas que o doutor fazia para mim, eu não sentia nada. Né? Silencioso. Ou seja, silencioso. E a hora que eu fui fazer o exame, deu essa alteração. E essa informação agora para os meus filhos é importante, porque a gente sabe que, como foi falado aqui pela doutora, que hoje, devido aos problemas, né, até emocionais, né, psicológicos, isso pode realmente trazer problemas. Mas também tem o fator genético, né? E aí, os meus filhos agora, com certeza, eles vão ficar mais espertos e saber que quando chegar
o processo da idade, eles vão fazer o procedimento para evitar esse problema. Agora, Cris e Carol, sabem que aqui na Novo Tempo, para os nossos telespectadores, nós temos todos os dias temos um culto, né, especial. E agora no mês de novembro, eu vou confessar agora, doutor, que eu não sou dessas pessoas que gostam de ir no médico, né? Mas a gente sabe que precisa, Carol. A gente precisa ir, Claro. né? E sabe que você me inspirou para justamente quebrar esse preconceito, né? Eu preciso confessar que há algumas semanas atrás já fui no médico, marquei consulta, né? Fui no médico e aí foi muito interessante, doutor, essa quebra de paradigmas na minha cabeça em relação com este assunto do câncer de próstata, porque realmente eu não tinha toda a informação que eu precisava ter. Por exemplo, eu não sabia que justamente não tem sintomas claros, muitas vezes, né? Agora, aí eu me dei conta, doutor, de que tem algumas coisas que são bem simples de serem feitas, né? E que aí o médico me explicou todas essas questões. Olha, é simples, é você fazer esse exame aqui, ou você saber se tem antecedentes familiares também. E aí eu disse, olha, não é tão difícil fazer prevenção de um assunto tão sério, né? Aí, conversando com minha esposa, eu disse, eu acho que essa aqui é uma coisa que a gente tem que levar a sério realmente, porque é realmente a situação de saúde, não somente física, sino a projeção emocional e até espiritual de uma situação tão complexa que é só prevenir, é só prevenção, né? Então, assim, estou dando meu testemunho também de uma quebra de paradigmas em relação com a necessidade de a gente só conversar e ter mais informação, né? E muitas vezes a gente não quer ir conversar exatamente por isso, como o Cris falou, né? No ambiente familiar já paira, né? Ah, o primo não vai, o tio não vai. Quando o sobrinho fala, eu marquei aqui um médico, ele fala, você vai mesmo, né? Então, eu acho que essa conversa, né, essa cultura, na verdade, dentro da família, é que impede a gente de buscar outros caminhos, né? Agora, ele estava falando, olha, quando meus filhos, quando tiver idade, vai fazer o exame. Tem uma idade, então, para você fazer esse tipo de exame, para buscar a saúde do homem ou não? Sim, a gente divide em dois grupos, os pacientes com fatores de risco e os pacientes sem fatores de risco. Por exemplo, os filhos dele têm um fator de risco, que é a hereditariedade, né? Quando você tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, sua chance é 2 vezes maior de ter o câncer. Quando você tem 2 familiares, a chance é 6 vezes maior e assim por diante. Outros fatores de risco, a obesidade é um fator de risco e a raça negra é um fator de risco. Os negros têm mais câncer de próstata e têm cânceres de próstata mais graves. Então, os pacientes com fatores de risco iniciam os exames com 45 anos e os pacientes sem fatores de risco iniciam os exames a partir dos 50 anos. 45, 50 anos, são idades boas que você precisa se cuidar, né, Cris? E outra, toda a idade, eu diria para você o seguinte, ó. Tem gente que fala assim, ó, o tempo que chegar a minha idade já vão ter evitado outro exame. Sabe os jovens, não, eu não vou fazer agora. Não, tomara que... Eu não vou procurar doença. Na verdade, você não está procurando doença, você está evitando de uma doença maior na sua vida. Agora, doutor, uma questão. Como agora a gente quebrou muitos tabus, a informação está chegando, mas já teve alguma situação no consultório de alguém se negar? Foi lá claro, né? Tipo assim, não vou fazer. Chegou na hora e falou, não, me arrependi. Não vou fazer, não. Não. Não vou fazer. E o senhor sabendo de todo esse conhecimento que o senhor tem da medicina, sabendo que é uma prevenção, que o senhor está ali para mostrar, né, para ele os exames e tal, porque tem que ter um jogo de cintura também, mostrar que você está ali para ajudar, é uma ferramenta ativa, né? Sem dúvida. Infelizmente, já aconteceu, não é uma coisa tão comum hoje em dia, mas acontece. Uma vez por mês tem alguém que se recusa a fazer o exame do toque. A gente cabe explicar, o exame do PSA, infelizmente, não é um marcador perfeito. Ele como você falou, ele faz o diagnóstico em 80% das vezes. A hora que a gente associa o toque, a gente sobe para 93%, 95% dos diagnósticos. Então, faz parte do médico explicar isso ao paciente. Se mesmo assim o paciente se recusar a fazer, a gente não tem como obrigar a fazer o exame e vai acompanhar só com PSA, mas não é o acompanhamento perfeito. Uma doença muito comum. Hoje é feito um diagnóstico a cada 7 minutos de câncer de próstata e uma morte a cada 40 minutos por câncer de próstata, né? Infelizmente, hoje 25% dos doentes ainda morrem de câncer de próstata. Então, a gente passa tudo isso para o doente, mostra que é uma doença muito comum, que é uma doença muito grave e que não é por um preconceito bobo que ele vai abrir mão de fazer um diagnóstico precoce e conseguir atingir até 90% de cura. Nivaldo ia complementar, Nivaldo? Na realidade, só falando aqui da deixa, é que
eu fiz também o exame de toque. E no exame de toque também, né, é um termo técnico que os médicos usam, estava liso. Né? Então, ou seja, até no exame de toque, aparentemente estava normal. Né? Como eu já disse aqui, foi através da biópsia que veio o diagnóstico final. Precisa associar o máximo de exames Exatamente. Você precisa estar aberto para fazer Isso. PSA, depois a gente vai explicar para você o que significa essa sigla, para fazer o toque, para fazer biópsia. Meu filho, tem que fazer de tudo, hein? Por favor, relaxa. Calma, respira fundo e vamos deixar a esposa marcar o médico. E vai, hein? Sem brigar. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, nesse assunto que deu o que falar. Você já colocou no grupo da família, tirou um print da tela, mandou para o marido. Mas, Cris, olha, se meu marido conversasse comigo, mas o problema aqui em casa é comunicação. Eu falo nesse assunto, ele troca. Eu vou conversar com ele antes de dormir, ele vira para o lado. Gente, está faltando comunicação, calma. A gente está dando informação para você, foi o que o Dr. Fábio falou, mas também munição na sua casa para ajudar você em vários temas. Olha só, foca aqui nessa revista que leva o nome do nosso programa especial. Olha que bacana. Entre Família. São 15 temas especiais, dentre eles um é comunicação. Verdade, você não está comunicando aí em casa, não está funcionando, enfim, então respira fundo, que eu vou dar uma dica para você. Essa revista é bem colorida, bem diagramada, especial, mas não custa nada para você. É só você ligar, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode pedir aqui no WhatsApp. Ah, é, Cris? Claro, você está aí já no Wi-Fi, está nos dados. Manda 12 98 100 14 25. 12 98 100 14 25 para você comunicar não só desses assuntos, mas os mais variados temas na sua casa. Essa revista aqui tem para as crianças, tem questão das emoções venenosas que estão invadindo o seu lar. Enfim, é um guia prático para a família que leva o nome do seu programa. É só você pedir de graça e depois chegou aí o carteiro, só dá aquele abraço da felicidade e pronto. Gostou? Então tá, ó, tá aqui a sua revista, essa aqui é minha. A sua vai chegar daqui a pouquinho, 12 98 100 14 25. E para ajudar, enquanto você pede a sua revista, eu quero chamar o Dr. Fábio aqui. Doutor, dá um pulinho aqui. Eu quero ajudar esse pessoal que está em casa, vou deixar minha revista aqui do ladinho. É o seguinte, existem alguns mitos, Dr. Fábio, que impedem justamente até as pessoas de dar algum passo, né, sobre fazer os exames, ou aquela pessoa que vai no tratamento e fala, olha, a gente estava conversando inclusive aqui nos bastidores sobre a evasão da cirurgia e tal, então a gente vai agora quebrar esses paradigmas aqui em prol da saúde desse novembro que está acabando agora, mas não é só novembro que vamos dar continuidade durante todo o final do ano e o começo de 2020. Vamos na tela então, doutor? Vamos lá. Um compromisso com a verdade aqui. Na tela, mitos e verdades sobre o tratamento do câncer de próstata. O primeiro, sempre leva à impotência. Então o pessoal fala, todo tratamento, no caso, leva à impotência. É mito, tá? Existe um risco de impotência. Sempre é uma palavra errada. Pode levar à impotência. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia podem trazer impotência. Menos da metade dos casos vão ter algum grau de impotência, mas sempre leva à impotência, é um mito. E é importante a gente falar, como a gente estava conversando, quanto mais precoce o diagnóstico, mais a chance da gente, numa cirurgia, preservar os nervos, menor a chance da gente levar à impotência com o tratamento. E aí, já sabendo então, no caso, as questões nervosas estão ligadas à próstata. Exato. E o homem, muitas vezes, aquele preconceituoso, que inclusive usa da virilidade para se achar e tal. Então, você que é preconceituoso, quanto antes você fazer o exame, quanto antes você descobrir, você está colocando em risco aí essas questões. Então, agora, o pessoal que está em casa, sempre leva à impotência. É mito. Mito. Então, primeiro mito quebrado na nossa tarde aqui no Entre Família, para você, inclusive, quebrar o preconceito, inclusive da informação. Vamos agora ao segundo mito ou verdade nessa tarde. Doutor, sempre causa incontinência urinária. Mito. A taxa de incontinência urinária hoje é considerada menor que 10%, 3% a 5%, dependendo do tipo de tratamento. Ou seja, de cada 100 pessoas, menos que 5 pessoas vão ter incontinência urinária depois dos tratamentos. Mito, mais um mito. Mais um mito quebrado. E agora, e quando acontece? Por que acontece? Normalmente por alterações nervosas e alteração do esfíncter que ajuda a segurar a urina, né? Então os nervos, às vezes num caso muito grave, muito avançado, você precisa retirar esses nervos,
tirando a inervação, você diminui a força do esfíncter, que é um músculo que ajuda a segurar o xixi. Tirando a força desse músculo, você tem uma pior controle da sua micção e controle da urina. Então, nesse caso, é mito. Mito. Agora, doutor, ligado a isso, às vezes a pessoa tem uma prostatite, né? Sim. E ela pode ter essa incontinência pela inflamação e tal, porque ela tem um volume maior e tal. Aí, nesse caso, pode ter. E essa prostatite ela pode virar um câncer? Não, não existe relação entre inflamação e câncer. Prostatite é uma inflamação tratada com medicação e ela não é um fator predisponente do câncer. É aquela verdadeira conversa de corredor. Exato. Vamos então, olha quantas verdades nesse programa, mitos e verdades sobre o tratamento de câncer de próstata. Terceiro tema aqui, nem todos os tipos requerem, no caso, o tratamento. Essa é uma verdade. É uma verdade. Uma verdade. Existem alguns casos específicos de câncer de próstata, onde a gente classifica eles num câncer de baixo risco, e os cânceres de baixo risco podem ser acompanhados se eles preencherem uma série de critérios. Então a pessoa ela foi diagnosticada com câncer num nível específico, Exato. mas aí depois ela tem que fazer um acompanhamento Exato, acompanhamento trimestral a normalmente. cada 3 meses. Acompanhar com o exame de sangue, o PSA, exame de toque a cada 6 meses e realizar uma biópsia por ano para ver se ela continua preenchendo os critérios do acompanhamento. Eu não sabia. Então, nesse caso aqui, é verdade, produção. Olha aí, olha, gente, você que está em casa agora, tem que passar essas informações. Se você é um marido que está acompanhando aí, ó, é um maridão, então abre os olhos, abre a mente aí com certeza para a sua saúde. Quer passar mais tempo com os filhos, quer passar mais tempo com a esposa, quebra esse mito na sua casa, inclusive que você está criando aí. Vamos agora então a mais um mito ou verdade. Vamos ao quinto e último tema aqui. Se o câncer voltar, não há cura. Aquela questão toda que volta, né? Olha, é o quarto, né? Falei que é o quinto, é o quarto. Voltou, ele realmente, às vezes, em alguns casos, fala, olha, volta muito agressivo e não tem cura, doutor. Mais um mito, né? Você fez uma cirurgia e esse tumor voltou. Você ainda tem a opção de fazer a radioterapia e curar esse tumor. Existe um outro tratamento que é o raifo, que pode ser feito se você fez a radioterapia e esse tumor voltou. Então é mito. Mesmo o câncer voltando, ainda existe a chance dele ser curado. Então, olha só para você, mais um mito quebrado. Vamos lá então, ó. Quebrou aqui, né? Temos mais um tema aqui, produção. Então, olha só, eu quero fazer o seguinte, perguntar para você. A pessoa que está encarando, né? Teve um diagnóstico. O Nivaldo aqui, ele encarou isso de uma forma muito incisa, vamos correr atrás, eu quero a cirurgia e tal. Temos o urologista, mas a gente sabe que o impacto da informação, doutor, pode ter uma gama muito grande na questão psicológica. E aí a pessoa recebe esse diagnóstico, a gente sabe muito bem que a recuperação, o tratamento, tem muita, às vezes, ver como a pessoa enxerga a doença, encara. E, em muitos casos, tem que passar primeiro para um psicólogo, fazer aí uma rede de apoio, a família tem que abraçar esse homem que até então era aquele homem viril e ninguém quer receber uma doença. Há um aconselhamento de ter realmente uma equipe para poder tratar quando o caso paira para essa questão psicológica? É sempre importante, né, Cris? Porque a gente sabe que cada um recebe de um jeito, mas ninguém gosta de receber uma notícia dessa, né? Ainda mais sabendo que o tratamento do câncer de próstata pode ser impactante para a qualidade de vida. Então, a família abraçar é família, né? É importantíssimo. Todo mundo dar as mãos, todo mundo ir à consulta, todo mundo acompanhar, todo mundo tem informação sobre a doença para poder saber como ajudar de forma mais fácil. E sem dúvida é importante você passar num psicólogo especialista em câncer, em oncologia, às vezes um assistente social que pode te ajudar em alguma parte de empregatícia. É sempre importante ter apoio dos familiares, dos amigos e dos profissionais ligados à área da oncologia. Agora, doutor, é o seguinte, a gente sabe que hoje em dia a qualidade de vida manda muito, né? Então, existe um parâmetro para a pessoa seguir que possa ter uma prevenção, no caso, olha, uma pessoa que, ou não tem como, às vezes pode ser uma pessoa que tome muita água, faça exercícios, tem boa alimentação, ou realmente tem interferência nesse conceito? Com certeza é assim, se a obesidade é considerada um fator de risco para o câncer de próstata, a gente tem que, para prevenir, evitar a obesidade. Então, alimentação saudável é muito importante, exercício físico é muito importante, evitar consumo de gordura animal em excesso é muito importante, né? Os outros fatores de risco, idade e hereditariedade, a gente não tem como evitar.
Mas a obesidade, sendo um fator de risco importante, a gente tem que tentar evitar com uma vida Eu saudável. lembrei, doutor, agora de um mito que não está aqui, que a professora não colocou, mas eu lembro que tinha um pessoal assim, olha, quem anda muito de bicicleta, você já ouviu falar isso? Já ouvi. Olha, eu lembro que eu estava indo para o trabalho e tal, quem anda muito de bicicleta pode correr o risco de ter câncer de próstata. É mito ou verdade, doutor? É um mito. O que hoje se sabe é que quem anda mais de 8 horas por semana, num ritmo pesado de bicicleta, pode ter uma chance maior de ter uma inflamação da próstata, uma prostatite. E aí a gente orienta a fazer uso do selim vazado. Não sei se você já viu, é aquele selim que tem um furo no meio para não pressionar a próstata. Mas só para quem usa a bicicleta mais de 8 horas por semana num ritmo pesado. Mas ela não predispõe ao câncer de próstata de jeito nenhum, é mais um mito. Olha, mais um mito. Então, inclusive, para você que faz ciclismo aí, ó, como é que é o nome do banco? Selim vazado ou selim com vão central. Selim com vão central. Se o teu esposo não tem, aí já procura depois na internet. Você aprendeu aqui no Entre Família, dá de presente de Natal. O importante aqui é a saúde. Já chega com banco, informação. Vamos colocar esse homem para fazer o exame. Outra questão, né, doutor? A pessoa Claro, pastor. Pensando naquilo que o doutor estava comentando do acompanhamento familiar, psicológico, né? Doutor, você que tem mais experiência, você sentiu em algum momento que naquelas pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, quando recebem essa notícia que ninguém quer receber, você sente que a forma, a percepção e inclusive até o processo de tratamento melhora em alguma coisa nessas pessoas? O fato dessa pessoa ter fé, confiança em Deus, acreditar na Bíblia? Sem dúvida, pastor. A gente sabe que a espiritualidade ela ajuda muito, tanto no momento do diagnóstico, quanto no momento do tratamento e na recuperação. Mas você sente uma diferença entre aqueles que não creem e aqueles que... Assim, é difícil, às vezes você não consegue palpar essa diferença num estudo, mas você percebe que até a aceitação da doença é diferente em quem tem a religiosidade e a espiritualidade, né? Ele aceita que aquilo era para ele ter e eu vou encarar da melhor forma possível e vou tratar, porque é isso que tem que pôr. Os pacientes que têm pouca espiritualidade, às vezes tem revolta, tem negação da doença, e a gente vê que aqueles pacientes que têm muito mais religiosidade aceitam com muito mais tranquilidade. A importância, então, de abraçar também, né? Sem dúvida. Espiritualmente e aproveitar esse momento também como família, né? Para abraçar a espiritualidade, Deus, né? Interessante. Tá aí, olha, você que é de casa está participando com a gente aqui, o quão importante Deus na sua vida como plataforma, a perspectiva de fé. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um bloco, já a gente volta com mais informações especiais aqui do seu Entre Família, nesse assunto que a gente está quebrando mitos, colocando informação para você. Que isso que eu pesquiso bastante, algumas coisas eu aprendi hoje. Imagina você, vamos compartilhar esse conhecimento, coloca no grupo, depois do intervalo a gente está de volta aqui no Entre Família. De volta com Entre Família. Você está aprendendo? Gente, eu estou aprendendo muito, eu não sei você não, viu? Agora, se você quer saber mais sobre esse assunto, nós retomamos o link com a nossa repórter Ana Bezerra, que ela está lá no grupo de apoio, aqui em São José dos Campos, é um grupo de apoio a pessoas com câncer, e nós vamos chamar a Ana. Ana, conta aí pra gente alguns aspectos a mais aí referentes à saúde do homem, né? É isso mesmo, voltamos a falar desse assunto tão importante. Vamos continuar conversando com a doutora Louise. Doutora, a gente estava falando que tem muita gente que pratica exercício físico, tem uma boa alimentação e muitas vezes é surpreendido com esse diagnóstico. Sim, o câncer tem diversas causas, não só a falta da atividade física ou então a má alimentação. A gente precisa entender que, por exemplo, existe excesso de toxinas no ar, na água, na nossa comida, afecções dentárias, existem também as causas emocionais, as pessoas precisam ficar muito ligadas, o estresse, né? Os conflitos que a gente vem carregando na nossa vida, isso faz com que a gente desencadeie, possa desencadear não só o câncer de próstata, como qualquer outro câncer, tá? Então é muito importante ficar bem atento sobre isso. Uma outra questão também é que muita gente passa por esse momento em um estado maior de vulnerabilidade e essa pessoa, ela não quer assim, muito apoio, sabe? Ela não quer muito contato e ela acaba se fechando, não é, doutora? Isso é um grande problema, né? Não só que o GAPC, como tantas outras ONGs, é importante que a gente entenda que é necessário o encontro, a humanização desse paciente. Então, é preciso pedir apoio.
Isso. E como a gente pode ajudar essa pessoa que está se fechando e realmente não quer receber esse momento de ajuda? Tem que buscar, né? O paciente tem que querer, os amigos têm que procurar esse paciente, essa pessoa, para poder auxiliar com muito carinho e amor. Doutora, muito obrigada pela sua participação. E é com você aí no estúdio, Cris. Ana, muito obrigada, viu? Olha, a Ana estava falando aqui de alguns aspectos muito importantes. Nós falamos aqui da questão da família, falamos aqui da espiritualidade, mas o grupo de apoio também é uma ferramenta ativa na luta contra o câncer de próstata, né, Cris? Verdade. Vamos perguntar para o doutor Fábio aqui, essa importância aí, porque o pessoal de casa sabe que o apoio em todos os momentos, ainda mais quando a gente tem aí uma doença como essa, às vezes invasiva, dependendo da fase que é encontrada, mas a família dá esse suporte para que resultados melhores venham, né, doutor? Sem dúvida, né? Ele já está estressado porque ele tem o diagnóstico da doença, ele está em dúvida sobre o tratamento. Se ele tiver que se estressar em casa com problemas familiares, com problemas financeiros e outros problemas, isso só vai dificultar o tratamento dele, né? Então, como a Luíse falou, é um momento de acolhida, é um momento de deixar ele tranquilo, para ele poder tomar a decisão sobre o seu tratamento e ter paz, sossego e espiritualidade para encarar a luta até poder ser curado. Agora nós falamos aqui dessa questão do paciente, né? Ele sempre buscando essa ajuda psicológica, emocional, física, enfim. Mas a família, ela também precisa buscar essa ajuda, né? Porque esse diagnóstico não é específico de um único membro da família, né? É de todos, né? Sem dúvida, é importante e essencial. Todo mundo tem informação sobre a doença, sobre todas as opções que a gente tem de tratamento. Eu sempre que vou fazer um diagnóstico peço, traga a família, traga os filhos, traga a esposa, vamos conversar juntos. Converse com os pacientes na sala de espera, alguém que já fez a cirurgia, alguém que já fez a radioterapia, vantagens e desvantagens, e vamos decidir todo mundo junto o que é melhor para ele. Tem muita gente que fica reticente, tem aquele paciente que vai sozinho no consultório, que não quer levar ninguém, que se fecha num casulo, né? Mas a gente vê que o resultado dele acaba sendo pior, porque ele não tem como desestressar, ele não tem com quem compartilhar, e aí isso acaba levando a resultados piores nesse tratamento. Agora, Nivaldo, falando, como é que você tomou aquela decisão da cirurgia quando você soube ali das possibilidades, e em casa, como é que funciona? Como é que funcionou ali? Porque, às vezes, em alguns lares, tem aquela esposa que já olha, né, já abraça, às vezes esse abraço também a gente fica um pouquinho temeroso, mas depois vem o conforto, você tem filhos. Como é que foi a recepção desse impacto na sua vida aí com o pessoal de casa? É interessante, Cris, porque a minha esposa estava comigo quando o diagnóstico, né? Ela estava junto. E assim, o primeiro momento é bem difícil, né? É até triste. E quando nós saímos ali do consultório, a minha esposa, ela desabou, né? Ela começou a chorar, e eu ali tentando ser forte, mostrando para ela que estava tudo certo, que eu ia passar por essa cirurgia e ia se resolver, né? E um ponto importante, Cris, que o pastor aqui trouxe, é você está bem espiritualmente. Porque quando eu saí daquele consultório, eu senti uma paz. Porque a palavra de Deus, ela traz conforto, ela tem vários textos que traz conforto, né? E isso me ajudou bastante. E até dar essa notícia para os meus familiares. Porque eu já contei aqui outras vezes, o dia mais difícil foi eu dar essa notícia para minha mamãe. Porque um ano anterior eu tinha perdido meu irmão. E nesse mesmo ano do diagnóstico do câncer, eu perdi meu pai. Nossa. Então, foi uma situação bem difícil para você. E assim, a importância, né, da família agora. De estar junto com você, de estar te ajudando, te dando uma palavra de conforto. E você tem que estar bem espiritualmente, né? E isso, para mim, foi fundamental. E a família abraçou também. E graças a Deus, deu tudo certo. Ao mesmo tempo, o fato de falar também faz com que você procure contenção, né, nas pessoas que estão perto de você. Exatamente, pastor. O fato de falar com clareza o que está passando. Não guardar para você. Isso. Porque quando você guarda, faz mal para você. Você tem que falar, tem que se abrir. Expressar. E se expressar. Exatamente. Para que você também se sinta bem. E você estando bem, principalmente com Deus, isso é um fator que ajuda muito. Na nossa cultura, às vezes, assim, na América Latina, é difícil falar sobre doenças, né? Especialmente falar sobre o câncer, porque quando você fala sobre câncer, parece que você está chamando a doença, né? Na família, até para você próprio, né?
Mas, justamente, eu estava lendo bastante sobre esse assunto algumas semanas atrás, de como as pessoas que conseguem falar abertamente sobre essas doenças, é mais fácil procurar ajuda, é mais fácil receber contenção, é mais fácil chegar e buscar uma ajuda, né? Então, a importância da gente falar sobre o câncer, falar sobre esse assunto abertamente, mesmo a gente sentindo medo, né? A gente tem que falar. E aqui, Evaldo, é justamente uma testemunha de que faz bem, né? E uma forma também de enfrentar a situação, né? É interessante a gente te ouvir falar, Anivaldo, e de fato é muito difícil as pessoas falarem sobre esses assuntos, né? Porque parece que você está se expondo, né? Expondo as suas fraquezas, suas dificuldades, e a gente não pode não, viu? Exatamente isso, tem que falar, tem que se abrir, tem que compartilhar, e é o que você está fazendo aí com a gente através das redes sociais. Continue falando, compartilhando, não tem filtro não, pode mandar aí, e a gente vai colocar aqui as suas perguntas, suas dúvidas, ou mesmo você tem um testemunho aí, você passou por uma dificuldade, quer compartilhar aí com a gente? Tem muitas pessoas que somam, né? Soma muito esse tipo de conteúdo para outras pessoas. Pode jogar na tela aí a nossa interação de hoje, a primeira interação de hoje, e está sendo falada ali pela Maria José de Manaus, Cris. Maria, abra o coração, Maria. O que aconteceu? Olha, o meu pai teve câncer de próstata. Infelizmente, quando ele descobriu, já estava em estado avançado. Ele chegou a ser operado, mas como já estava muito avançado, ele faleceu. Gostaria de saber se esse histórico pode levar os filhos também a terem câncer. Vindo de Manaus, a Maria, eu acho que até citou, mas seria legal para quem está chegando agora, quando tem um caso como o pai, os filhos, netos, como funciona essa cadeia aí, doutor? A hereditariedade ela é comprovada como fator de risco para o câncer de próstata. Então, se eu tive alguém de primeiro grau na minha família, pais, tios, irmãos, avós, com câncer de próstata, eu tenho que fazer meus exames 5 anos antes, porque eu tenho uma chance maior de ter o câncer de próstata. Infelizmente, como ela falou, 20% dos diagnósticos de câncer de próstata no Brasil ocorrem em estado avançado. E nesse caso, doutor, o senhor falou em 40 anos. Se eu tenho o meu pai, eu não tenho que buscar isso antes ou não? Na verdade, a idade é 50 anos. 50 anos. Se você teve seu pai, você vai começar com 45. Você vai começar os seus exames 5 anos antes. 45 anos. Exato. Então, a informação. Maria, 45 anos é a idade dos filhos, então vai fazendo exames, já vai trabalhando essa ideia, já manda um link para eles agora aí para ouvir pela internet no ntplay.com/ao-vivo. E isso é informação, né, Carol? Exatamente. Também não precisa esperar ali com 45 anos, não, viu? Não importa se é filho, se é neto, a corrente hereditária, ela dá para todas as gerações. Então, você precisa tomar cuidado, inclusive com o estilo de vida agora, viu? Não é, não, com 45, então tudo bem, tô com 20, vou vivendo a minha vida, como, não como, faço ou não faço exercício, não bebo água, calma, hein? Relaxa, vai ter que beber água sim, vai ter que se cuidar, e é por isso que a gente está aqui, viu? Para te dar informação. Tem mais perguntas? Pode jogar na tela aí a nossa interação, vindo da Celis Lopes. Ela está dizendo o seguinte, olha, veio de Salvador, Bahia, meu marido teve câncer de próstata, PSA 14, fez tratamento com 20 sessões de radioterapia, não fez cirurgia, toma injeção de, me ajuda, Aligart, é isso? Eligart. Eligart. E faz também acompanhamento do PSA, que tem dado 0,01%, bem específico, viu? Ele pode se considerar curado? Ela já mandou um diagnóstico completo aqui. Ainda não, essa é a resposta, né? Porque hoje eles têm critério de cura. Mas o que a gente fala muito para o paciente oncológico, o paciente que tem câncer, é que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Então, hoje ele está em critério de cura, sim. Mas para a gente considerar câncer de próstata curado, a gente precisa de pelo menos 10 a 15 anos de acompanhamento com esse nível de PSA. Ele vai ter que parar de tomar essas injeções, vai observar se esse PSA não vai subir depois que ele parar as injeções. Então, é importante ele manter o acompanhamento com o médico dele, ver os 6 meses ou 2 a 3 anos de injeção que ele vai ter que tomar, dependendo da classificação desse câncer, e continuar esse acompanhamento. Eu já vi casos no consultório de 13 anos depois o PSA voltar a subir e esse tumor voltar. Então, infelizmente, ainda não, mas está com o PSA, respondeu perfeitamente bem, o PSA de 001, se Deus quiser, ele vai atingir a cura. Agora, explica pra gente o que é PSA, né? Porque são siglas difíceis aí da gente compreender. Isso.
PSA é o antígeno prostático específico. Tá bem tranquilo agora, você entendeu, Não, né? agora ficou Não, tudo claro. agora ficou super claro para mim. Ele é Vamos um ver. exame medido no sangue, uma substância produzida na próstata, né? Que serve como um marcador de câncer de próstata. Infelizmente, ele não é um marcador perfeito, porque existem 20% dos casos de câncer de próstata que não alteram o PSA, existem doenças benignas da próstata que podem alterar esse PSA. Então, a gente continua estudando a busca do marcador perfeito. Mas enquanto a gente não achar o marcador perfeito, o PSA associado ao toque retal é o que a gente tem Agora, hoje pro doutor, diagnóstico. o Nivaldo colocou o seguinte, ó, aquele caso que nem o de sangue, nem o PSA e nem o toque tem que partir para fazer a biópsia. O que o médico ali, fazendo a sua análise, ele chega nesse conceito? Olha, porque está procurando onde não tem. Eu fiz o exame de sangue, fiz o exame de toque, por que partir para a biópsia? O que chega o médico para convidar o paciente para fazer isso? A biópsia ela é indicada quando um dos dois exames está alterado. Então, um dos dois está alterado. Um dos dois ou os dois. Aí Né? parte para a biópsia. Isso. No caso do Nivaldo, ele tinha um PSA alterado com toque normal. Então, eu tenho PSA alterado com toque normal, eu preciso da biópsia. Eu tenho toque alterado com PSA normal, eu preciso da biópsia. Isso tudo sempre pode ser precedido por um exame que chama ressonância multiparamétrica da próstata, que pode orientar se realmente existe a necessidade dessa biópsia e guiar essa biópsia. Ou seja, a tecnologia está avançadíssima, você não precisa ter medo de nada, pode seguir, que nós vamos conseguir encontrar aí a solução. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, tá cheio de homem aqui, ninguém quis perguntar, eu já vou falar então. Quero falar sobre Vamos esse lá. assunto, né? Porque é o seguinte, o maior medo dos homens é o seguinte, essa questão da impotência sexual. E você estava me explicando aqui essa questão dos nervos e como isso pode ou não acarretar nesse fator ou, especificamente, isso nunca pode acontecer. Explica pra gente. Então, assim, a cirurgia, quando ela é feita com um diagnóstico precoce, com um tumor pequeno, localizado só dentro da próstata, ela tem uma chance muito maior de poupar os nervos erigentes, que são os nervos que levam à ereção. Esses nervos, a próstata, como se ela estivesse deitada em cima deles. Então, a gente descasca os nervos, tira a próstata, mas mantém os nervos lá. Se você faz esse diagnóstico num câncer avançado, para você evitar que sobre uma margem de câncer lá, você vai ter que tirar esses dois nervos. E tirando esses dois nervos, existe um risco muito maior do paciente ter uma impotência pós-operatória. Ou seja, né, ao contrário do que se pensa, buscar informação antes pode evitar o maior medo que o homem tem, um dos maiores medos que o homem possa ter, que tem a ver com a impotência sexual. Perfeito. Diagnóstico precoce cura em 90%, causa menos impotência, causa menos incontinência. Por isso que a informação procure seu urologista, faça seus exames. Exame preventivo, na verdade, não é o nome correto, porque o exame não previne a doença, mas permite que a gente faça o diagnóstico numa fase inicial, com isso, aumentando a cura e diminuindo as complicações. Excelente. Agora a gente vai dar uma pausa aqui, porque nós falamos aqui de algumas preocupações do homem, e outra preocupação do homem, ela está mais ou menos nessa região aqui que é do bolso, né? É do bolso, que aí você pode deixar estressado e tal, e toda a sua parte financeira pode estar trazendo aí para você, para a esposa e tal. E como é um programa da família, todas as bases aqui você tem aquele acesso especial à informação para a saúde e também informação financeira, Carol. Vamos sair das dívidas? Quer dicas? Vamos falar sobre esse assunto? Com Toninho Tostes agora, saldo extra. No começo é uma parcelinha aqui, um financiamento ali, aquela promoção imperdível que no dia seguinte você já nem lembra mais. E é aí que surgem aquelas dívidas que parecem que vão nos engolir. Nessas horas, o que fazer? Calma, segura o desespero aí que temos algumas dicas infalíveis para você. É depois da vinheta. Toninho, a gente escuta por aí gente falando, eu nasci para pagar dívida, a vida é um boleto atrás do outro mesmo, se a gente não tiver uma dívida, a gente não tem nada nessa vida. E quando vai ver, já tá assim, cheio de conta para pagar e depois não sabe mais qual que paga primeiro, se paga, se não paga. E aí, o que a gente faz quando chegou nessa situação? Existem dois tipos de dívidas. Existe o endividado, que é aquele que está cheio de parcelamentos, ele está endividado, mas ele ainda não é um inadimplente. E existe o inadimplente.
As estatísticas apontam hoje, Kathleen, que 2/3 da população brasileira está endividada. Já não está Comprando conseguindo no pagar. parcelamento. Não, está comprando no parcelamento, está com algum mas tipo ainda de não dívida. é dívida. É uma dívida porque tem um compromisso. Entendi, então, mas eu tenho não que dá pagar pra essa pagar. conta. Eu comprei aqui parcelado, eu tenho uma dívida, eu tenho 5 parcelas para pagar, 10 parcelas para pagar. É uma dívida. Financei o meu carro, comprei o carro financiado, é uma dívida. Mas existe o inadimplente, que é aquele que venceu a prestação e ele não pagou. E 1/3 da população brasileira está inadimplente. Aí entra o assunto que nós vamos tratar hoje. O que você deve fazer para se livrar das dívidas, para que você dê um bom testemunho, para que você possa cumprir as suas responsabilidades? Trouxemos aqui um exemplo. E pelo visto falando para muita gente aí, já que você falou que 1/3 da população. Então, gente, pega o papel e caneta e já anota essas dicas aí. Vamos começar aqui a raciocinar e pensar nesse assunto. Inclusive, vai aí um detalhe importante. Se você ouviu alguém dizer o seguinte, não pague as dívidas, etc, etc, porque o seu nome em algum momento vai ser limpo na praça, tome cuidado. Eu acho que existem situações em que a gente deve avaliar esse assunto sim, mas não em pensando em não pagar para sempre, mas em pagar com a negociação. É um direito daquele que é o seu credor, que te emprestou, que te vendeu parcelado, receber uma correção deste valor. É mais do que justo, mas que seja uma correção compatível com o mercado, com aquilo que está se cobrando. E um aspecto importante, se você for pagar para banco a sua dívida, ou pague tudo ou não pague nada. Para banco, essa é a linguagem. Ou pague tudo ou não pague nada. Por quê? Porque se você vai no banco para renegociar a dívida, porque você está devendo um grande valor, ele vai parcelar aquilo em valores, prestações menores para você, e você acha que está resolvendo o problema, você está esticando a sua dívida com juros que talvez você nem perceba e vai pagar ainda mais. Talvez você pague durante um tempo aquela parcela e você não aguentou mais pagar e você vai se dar conta que você ainda está devendo mais do que devia antes. Veja uma correção monetária que seja compatível, justa, uma taxa de juros seja correta, de mercado, uma taxa de juros que seja compatível, tá certo? Não é essa taxa de juros absurda do cheque especial, do cartão de crédito. Negocie com o banco e pague tudo de uma vez. Agora, se você deve para outros credores, tente negociar. E se ele quiser parcelar numa taxa de juros que seja razoável, aí sim você pode renegociar e pagar parcelado. Agora vamos fazer um exercício. O que eu devo pagar primeiro? Nós temos aqui 3 exemplos, né, Kathleen? Isso. Geladeira, carro e cheque especial. E aqui o juro de cada um. De cada uma das parcelas. Isso. Aqui, Kathleen, entra algo importante. Você deve relacionar tudo que você está devendo. O que você está devendo, o valor da sua dívida e a taxa de juros que está sendo cobrada. E dentro de um exercício que nós temos aqui, neste caso, a prestação da geladeira tem uma taxa de juros de 1,5%, né? 1,55 ao mês. Já a prestação do carro, de 2,22%. Já a do cheque especial, de 12,76%. Ora, se você está devendo lá no cheque especial R$1.000 e você conseguiu economizar R$1.000, o que você deve pagar primeiro? Aquela que tem a taxa de juros menor. Isso porque a gente fez um cálculo aqui só de um mês no cheque especial e já é R$250. Imagine o juro sobre o juro. Dever no cheque especial é um suicídio financeiro, tá certo? Então pense nesse assunto. E aí você vai conhecer a sua dívida e pagar aquela que tem a taxa de juros maior. Alguns educadores financeiros sempre falam, procure trocar uma dívida que tem uma taxa de juros alta por uma dívida com uma taxa de juros menor, por exemplo, sair do cheque especial e ir para o crédito consignado ou para o crédito pessoal. É sim uma alternativa interessante, desde que a liquidação dessa dívida aconteça no curto prazo. Então pague sempre, neste caso, nesse exemplo que nós demos aqui, a dívida que tem a taxa de juros maior. E pague primeiro também aquele credor que está te dando um desconto mais significativo nos juros que está sendo cobrado. Mas o principal, Kathleen, é o que a gente falou aqui no início. Pague as dívidas, haja com responsabilidade, tá certo? E aí aprenda a lição, refaça o seu orçamento para que você viva em dia. E claro, para sair do endividamento, tem que dar um choque técnico na sua vida financeira. Mude de um aluguel que está alto para o mais barato, venda o seu carro, vá trabalhar de transporte público, corte todas as despesas que não são prioridade na sua vida, reduza o seu custo de vida, reduza o padrão de vida. Eu gosto de dizer, Kathleen, que o primeiro passo para se livrar das dívidas é a humildade.
Humildade Reconhecer, para né? reconhecer que precisa mudar o padrão de vida para que as dívidas sejam pagas. Se sua vida tá assim, talvez chegou a hora de botar tudo na ponta do lápis aí, refazer as contas e começar de novo e com uma vida talvez, né, menos consumista, pensando mais, sendo mais racional. Muito obrigada, Toninho, pelas dicas. Se você quiser mais conteúdo dele, é só entrar em saldo extra lá no ntplay.com. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante e que também tem a ver com dívidas, coisas que vão facilitar a sua vida aí no dia a dia, tá bom? A gente se vê numa próxima. Até lá. Até lá, Kathleen, até lá. Olha só, seguinte, hein? Nós estamos falando desse assunto. Você sabe que o tema hoje é saúde do homem, né? Aí a gente já ouviu aqui falar exatamente sobre esse assunto, de que quando você fica com preocupações, com estresse, com dor de cabeça, pode ficar doente só por causa disso, sabia? Nossa, mas eu como bem, me alimento, mas vivo estressado, por quê? Não bate a conta no fim do mês, não consegue nunca resolver, as crianças não param de gastar, a mulher esconde as compras de... Ó, parou, hein? Parou essa conversa. Vamos falar de finanças, mas é com a família toda, não é só você não, viu? Com a família toda vamos falar sobre esse assunto. Eu quero te dar um presente, presentaço, hein? De grátis aqui da TV Novo Tempo. Saldo Mais é o nome dessa revista, viu? Essa revista aqui, que é o nosso curso bíblico em formato de revista, que vai trazer para você informações financeiras, tá? Aí você fala, curso bíblico, o que a Bíblia fala? O que tem a ver a Bíblia com finanças? Tudo a ver, meu querido, tudo a ver, viu? Você vai perceber que, inclusive, a maneira como você lida com o dinheiro é uma forma de adoração, de tranquilidade, da paz, estabilidade emocional, vai deixar a família mais tranquila. Vamos falar sobre esse assunto. Ó, já está passando aí na sua telinha os números, mas eu vou reforçar para você. Se você é como eu, que se recusa a guardar na memória qualquer tipo de número, essa pessoa sou eu. Então, você vai pegar o seu celular agora e colocar aí na sua agenda. O DDD é 12 2127 3121 ou o WhatsApp 98100 1425. Repetir, hein? DDD 12 98100 1425. Não está conseguindo anotar? Já corre pro neto, fala: menino, vem aqui que eu não estou conseguindo. A menina está falando aqui o negócio para resolver nossa vida financeira, não estou conseguindo anotar. DDD 12 98100 1425. Chega de se preocupar com essa questão financeira, viu? Vamos preocupar com outras coisas, né? Por exemplo, nossa, nas próximas férias, onde vamos passar o Natal, Cris? Vamos pensar assim, será que eu vou para Ilhas Caimã? Será que eu vou para Madrid? Esse é o tipo de preocupação que o brasileiro tem que ter. Verdade, com certeza. O pessoal está aí preocupado, será que eu vou ter... Olha, eu vou passar numa barraca em casa mesmo, você organizou e tal, mas independente disso, né, o teu lar vai ter que estar, bem com Deus, bem financeiramente. E olha, essa revista aqui, ó. Ele vive minha. pegando. Essa é minha. Puxa o não intervalo. Não tem nada aí. a ver. Essa aqui Olha, é eu vou minha. pro intervalo enquanto eu vou pegar essa revista do Cris aqui, porque essa já é minha. Você ficou com Entre Família, hein? Não, Vamos pro intervalo, a gente já volta. Até mais. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família com esse tema especial, levantando essa bandeira para a saúde do homem. Ela já preparou até preparou para o marido, já anotou tudo, todos os dados aqui sobre as pesquisas, como tem que falar, tá minada disso, coisa boa. Inclusive, você já pediu o curso bíblico hoje? O Saldo Mais, o Entre Família também. Por que esse estudo é de graça? Por que aqui na TV Novo Tempo não tem propagandas? Você já sabe, né? Tem um projeto que dá sustentabilidade chamado Anjos da Esperança em toda a rede Novo Tempo de comunicação, seja rádio, seja web. E olha só, tá chegando um evento especial que eu quero convidar você que é anjo e você que não é. O tema desse programa chama-se Anjos em Ação. Milagres. Será que aquele Jesus que fazia milagres tem milagres atuais agora? Na verdade, é uma grande festa com testemunhos especiais de vidas transformadas. Os cantores aqui da gravadora Novo Tempo, olha, são mais de 14 nomes especiais. Cris, eu quero participar dessa festa. Então, olha só, dia 30, amanhã, às 20 horas. São 4 horas de programação. Não tem desculpa não, você vai dar um pulinho ali às 20 horas e vai se estender durante o mês de dezembro, dia 8 e dia 15. Mas amanhã, então, encontro marcado às 20 horas, vai ter transmissão aqui na TV Novo Tempo, na web e também na Rádio Novo Tempo, tá certo? Mas, Cris, vai continuar agora só em dezembro esse Anjos em Ação, você pode se tornar um anjo agora. É só você ligar 0 operadora 12 21 27 30 30. Pega a caneta. Tá lavando essa louça agora? Seca a mão aí, eu vou esperar um pouquinho, pronto? Deu? Pegou a caneta? Abre o celular, já coloca aí, ó. 0 operadora 12 21 27 30 30. Você tá perguntando, cadê o Zap? Eu sei de você, eu tenho um WhatsApp pro Anjos para você colocar assim, ó. Eu quero ser um anjo. É o 12 98 176 6630. Vou repetir para você, abre o celular aí, coloca contatos. 12 98
176-6630. E tem um jargão muito lindo, é a minha mão com a sua mão. É mãos que transformam vidas. Gostou? Espero você, hein? Vai estar toda a turma da TV lá, Cantores, amanhã às 20 horas, na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Agora vem comigo, vamos bater mais papo. O pessoal de casa está conversando com a gente, né, Carol? Está conversando com a gente, pode jogar na tela a interação de hoje. E olha, essa informação que o Cris passou é muito importante, viu? Esperamos você. De Cariacica, Espírito Santo, a Márcia. Ela está falando o seguinte, olha, meu esposo tem 52 anos, tem diabetes e está com esperma amarronzado. Pode ser, ele não sente dor ainda, nem nada. Olha lá, ela está jogando aqui um diagnóstico feito em casa. É difícil falar assim, né? Sem examinar o paciente. Pode ser uma série de coisas, desde uma infecção no esperma, uma prostatite, como a gente Essa pigmentação seria um sangue, doutor? Sangue, provavelmente sangue ou pus no esperma que está levando a essa alteração da coloração. Mas assim, diagnóstico difícil de ser feito, ele precisa fazer um exame de esperma, precisa fazer um ultrassom. Então a dica é, procure o urologista aí na sua cidade, em Cariacica, ele vai ver seu marido, ele já está na idade de fazer o exame da próstata, ele vai fazer o PSA, ele vai fazer um exame de esperma, vai procurar infecção, vai fazer um ultrassom. Isso pode acontecer até se tiver pressão alta, às vezes a pressão sobe, rompe um vasinho da vesícula seminal e sangra. Então, inicialmente, nada de se preocupar, mas merece uma visita ao médico, merece ser examinado e fazer exames complementares para aí sim poder chegar num diagnóstico. É isso aí, Márcia. Você filmou o doutor falando aqui? Qualquer coisa você pega o celular e já joga na tela, que eu sou dessas, hein? Já joga na tela do TV Novo Tempo, que tá cheio de informação. Aí você, quando ele chegar, você já pode apresentar para ele. Se não, você pode abrir aí o facebook.com/TV Novo Tempo. O programa está sendo transmitido lá e depois fica lá, viu? Você não sabia, né? Aí você vai lá, joga lá na parte ali que você fez a pergunta, o doutor respondeu e mandou ele no médico. Tá tudo tranquilo, viu? Pode jogar na tela aí a nossa próxima interação de hoje. Gostamos de vocês falando, hein? Olha lá, é anônimo. Cris. Anônimo, não tem problema. Aqui a gente quer ajudar você. Meu marido está com sangramento no reto. Sangra por um tempo e depois para. Devo me preocupar? Eu acho que outra pergunta também que é difícil de dar um diagnóstico aí. É impossível, na verdade, dar um diagnóstico, mas a resposta é simples. Devo me preocupar? Sim. Sim. Né? Qualquer alteração no nosso corpo, até a gente saber o que é, a gente deve se preocupar. O que a gente pode falar é que não é da próstata, porque se a próstata sangra, ela sangra na urina, certo? Mas ele pode ter desde uma doença hemorroidária até um tumor intestinal, uma doença inflamatória do intestino, uma retocolite, uma doença de Crohn. Então, sim, deve se preocupar, marque um proctologista aí na sua cidade, vai fazer o exame de colonoscopia para a gente poder descobrir o que está acontecendo com o seu marido. A dica foi boa, já sabe até o especialista que você tem que procurar, viu? É isso aí. Pode jogar na tela. Tem mais perguntas aí, gente, na tela? Vamos lá. Rúbia Ferreira. O que a Rúbia está falando? Rúbia, eu acho muito importante essa pauta, e é realmente muito importante, pois ainda existe muito preconceito em torno do assunto. É necessário falar para conscientizar da importância do exame para a prevenção e o tratamento do câncer de próstata. Várzea de Palma. Olha, Rúbia, é verdade, tem que falar. O doutor começou aqui no início do programa já falando que a gente carece de informação. Agora, Cris, vocês viram que quem está participando não são os homens? As mulheres. São as mulheres. Exatamente. Então, são mais preocupadas com a nossa própria saúde dos homens. Então, e elas estão ali. Fica a dica né? aí para os Eu homens. preciso me preocupar? Você não, porque no meu problema está com ele. Mas aí ele também tem que se preocupar. Aí que está, né? É isso mesmo. Desculpa. Pastor, não, pastor, é isso aí. E outra, o que acontece? Eu deixei de brincar com alguns temas? Claro que não. Você está com seu pai, você está com seu irmão e tal. Agora, você acha que eu vou deixar de fazer um exame que Só pode... porque... Não, e outra, eu vou brincar com a saúde que eu posso estar com meus filhos. Por uma bobagem, eu vou trocar. Não, gente. E outra, a mulher que é sábia, doutor, sabe o que ela faz? Ela já liga para o trabalho, vendo, olha, será que eu posso marcar um exame? Ela chega com o marido, quando vê o exame já está marcado. Mulher sábia já faz isso. Por quê? Tem que fazer isso. Tem que fazer. Por quê? O seu bem mais precioso não é a família?
E, de repente, ele vai lá, faz o exame, fica mais tranquilo. E quanto mais mulheres engajadas, porque a família é o primeiro ministério de qualquer contexto. Você vai, olha, tem duas vontades que quem tem que ter, pastor, né? De trabalhar e de voltar para casa. Então, tem que ajeitar esse pilar, tem que dar jeito, Carol. É isso aí, motiva e ameaça, tá, amigo? Foi boa. Bem tranquilo, viu? Eu tive um caso até, contando uma curiosidade no consultório, que o paciente chegou lá no consultório, sentou ele, a esposa, ele olhou para a esposa e falou, pode falar bem. Ela falou, não, eu marquei a consulta para você, é que se eu te falasse você não vinha, então pode falar você. E acabou fazendo a consulta, o exame, o toque não é o correto, ok? Mas foi o jeito que ela conseguiu dele fazer o exame e se cuidar. E ainda saiu com uma terapia de casal. Pronto, né? exatamente. E aí, quando ela falou isso, com a musiquinha, o amor está no ar. Pronto. Excelente, muito bom. Tá vendo as estratégias? Tá vendo, né, meninas? Vocês estão mandando aqui, mas vocês têm que ficar ligadas, hein? Eu já estou aqui anotando todas as estratégias. Pode jogar aí a nossa próxima interação de hoje. Olha lá, é Ana Maria. Tá vendo aí? O pastor, ele tá certo. Ana Maria da Silva. O que é, menina? Olha lá. Quero compartilhar que o meu marido teve um início de câncer na próstata. Graças a Deus, ele enfrentou e cuidamos a tempo. Ele fez um tratamento com aplicação de BCG e agora está ótimo. Estamos felizes. Legal. Ana Maria, parabéns. É isso aí. E ela, olha, nós fizemos a tempo, nós continuamos. É essa a ideia mesmo, essa é a ideia. Carol, só corrigindo, provavelmente é um câncer de bexiga. É, porque do início, né? Não, por causa do BCG. Ah. O BCG é um método aplicado para câncer de bexiga e não câncer de próstata. Perfeito. Se ele não estivesse aqui, a gente ia falar o quê? Não, é isso eu até me calei, mesmo sabendo disso, eu me calei para deixar o profissional falar. Porque também não fica legal a gente ficar... Eu, com todo o conhecimento, poder falar sobre isso aqui. Agora, doutor, brincadeiras à parte, mais uma pergunta de quem não sabe, mas gostaria de saber. Pela região da próstata, ali um pouquinho mais escondido e tal, a gente tem aquele futebol durante a semana e tal. Algum impacto, vamos supor, recebe um impacto ali, pode gerar um câncer ou não? Pela região ser um pouquinho mais escondida? Na verdade, não. O trauma, primeiro que como a próstata ela fica atrás do osso da bacia, é muito difícil você conseguir ter um trauma de próstata. A não ser naqueles acidentes automobilísticos graves, impacto muito com uma fratura de bacia. Mas mesmo nesses casos, isso não é considerado um fator predisponente para o câncer de próstata. Verdade. E outra coisa que o homem tem que quebrar os paradigmas, quando a gente faz algum exame diferente. Porque dentro do hospital, eu não sei o Nivaldo agora, que já fez vários exames, é que algumas palavras não fazem parte de a gente falar perto de outras pessoas. Um exemplo assim, exame testicular. É uma coisa tão normal dentro de um hospital, o doutor passa com isso toda vez, os enfermeiros, e a gente vai num hospital achando que está indo lá, nossa, eu sou a única pessoa que você despida na frente de alguém e tal. Nivaldo, hoje você vendo, você se emocionou aqui falando da sua mãe, você se emocionou falando da sua mulher, né? Você se emocionou falando desse Deus que dá para ver em você, essa fé que te ajudou muito. Hoje essas palavras, esse conceito, comparado com a vitória que você teve, são tão pequenas, né? Eu queria que você mandasse um recado para aquele homem que ainda está com preconceito lá em casa, dizendo, olha, eu venci o câncer junto com Deus, que é essa fé que você tem, e essas palavras hoje são tão comuns e a perspectiva de mudança é muito maior, né? Com certeza, Cris. No começo é sempre difícil, mas depois que você para e analisa tudo que você está passando, são situações que te levam a refletir e pensar na sua vida de uma forma diferente. Porque, assim, o primeiro passo depois desse diagnóstico, eu pensando comigo, o que eu vou fazer com a minha vida daqui para frente? Porque o diagnóstico estava lá. Quem ia dar jeito, lógico, primeiramente Deus, e eu estava entregue agora na mão da medicina, né? Então, é uma situação que foge do meu controle. Né? E nós já falamos aqui, deixamos bem claro essa fé que a gente tem que ter nessa palavra de Deus que te conforta, que te traz essa alegria. Eu deixo esse recado para as pessoas, para os homens que quebrem esse preconceito. Né? Porque são coisas que, infelizmente, nós vivemos num mundo de pecado e todos nós estamos sujeitos a sofrer um problema desses. Né? Mas
digo que não tem um preconceito. É tudo simples. É o que eu falei aqui, eu volto a repetir, né? Você vai, faz uma consulta com o urologista, ele vai te fazer uma série de perguntas e você vai responder de acordo com aquilo que você está sentindo e está passando. E aí ele vai te dar um exame de PSA, normal, o exame que todo mundo faz, e é ali que vai ser o ponto inicial de toda essa história. Mas é tranquilo, sem problema nenhum. Carol, é igual aquela propaganda assim, ó. Simples assim, rapaz, para com O Nivaldo, isso. ele tem essa calma, né? É. Ele vai falando assim, a gente fica, não, acho que é tranquilo mesmo. O Nivaldo, chega perto dele já fica mais calmo, assim. Exatamente. Ô, Cris, só um detalhezinho, você falou de calma. O doutor, ele conhece, o doutor Gilberto, o que me operou. A última consulta que eu tive com ele, ele olhou para mim assim, Nivaldo, você e a sua esposa, vocês têm uma calma que eu nunca vi em paciente nenhum. Sabe? E isso realmente tem que ter paz nesse momento, né? Então isso ajuda muito. Ajuda muito. Nesse clima de paz, vamos fechar o nosso programa assim, Carol? Vamos fechar. Tá bom demais. Vamos fechar, sim. Tá excelente. Eu quero agradecer a presença, por você ter respondido as dúvidas, nossas dúvidas e as dúvidas também dos telespectadores. Muito obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço poder estar aqui com vocês, passando informação. Eu acho que o único jeito da gente quebrar o preconceito é passando informação para as mulheres, para os homens, para todos, mostrando que o câncer de próstata não é um bicho de 7 cabeças, que pode ser enfrentado, mas que tem que ser diagnosticado precocemente. Excelente. Obrigado. Nivaldo, obrigada por abrir o coração e falar de coisas tão íntimas e profundas para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e espero que esse testemunho sirva de impulso para os homens. Agora, quando a gente fala de intimidade e profundidade, é na palavra de Deus que a gente encontra esses dois adjetivos, né, pastor? Pois é, Carol, Cris. E eu gostaria de encerrar esse momento aqui junto com vocês da seguinte maneira. Quem sabe fazendo um resumo do que foi o programa de hoje. A primeira coisa é busque o médico. Vai lá e faça um exame. Segundo assunto, se você não cuidar da tua vida, ninguém vai cuidar. Então cuida da tua vida, cuida da tua saúde, cuida da tua família precisa de você. Então não tenha medo de fazer um exame, de ir no médico, de buscar ajuda. Agora, se você já está passando por uma situação de câncer, seja uma situação de próstata, câncer de próstata ou qualquer outra doença que você está tendo, lembre de uma coisa, nós como seres humanos que nós somos, a gente é pouca coisa. Antes de vir para cá, para participar do programa, eu recebi a notícia de que uma família de amigos faleceu. Morreram. Esposa, esposo e 2 filhinhos, de 4 e 3 anos. E um dos comentários que alguém me fez antes de entrar aqui no estúdio me disse, puxa, a vida é assim, né? Gente, a vida é assim. A vida é uma mistura, muitas vezes, de alegrias, mas muitas vezes de doenças, fragilidade. E às vezes pode ser câncer também. Então eu não sei se você está passando por essa situação. Se você ainda não está passando, legal. Vai lá no médico, faça aqueles exames de prevenção. Agora, se você está passando, eu quero te dar esperança. Sabe qual é a esperança? A esperança de que Jesus, logo, muito em breve, Jesus vai voltar. E por que eu digo isso? Porque chegará um momento no qual, neste mundo, restaurado por Deus, nós não teremos mais doença, não teremos mais pecado, nós teremos mais câncer, não haverá mais nada. Porque Jesus está preparando um lugar onde Ele quer te abraçar e quer que você esteja lá. E nesse lugar, no livro de Apocalipse, capítulo 21, o verso 4, a palavra de Deus diz que naquele lugar, quando a gente chegar lá, embora a gente chegar chorando por nossas doenças, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E naquele lugar não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, diz Apocalipse capítulo 21, verso 4. Fica com essa palavra de estímulo, de esperança e com a certeza de que Deus está cuidando de ti agora. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando da tua saúde. E, se necessário, faça uma oração pedindo um milagre. E se é a vontade de Deus, Deus fará esse milagre. Siga
os tratamentos médicos, se necessário. Mas se por alguma razão as coisas não acontecerem como você está pedindo, saiba que a vontade de Deus irá se cumprir. E muito em breve, quando Jesus voltar, você poderá abraçar a esperança, abraçar a alegria de que nunca mais, naquele lugar, junto com Jesus, haverá morte, dor ou doenças. Que Deus te abençoe. E lembra isso. E aqui então deixamos para que você pense nisso, ore por isso e que Jesus te abençoe. Muito bem, obrigado, pastor. Essa é a maior de todas as bandeiras aqui. É a esperança para qualquer desafio. E segunda-feira a gente vai falar sobre desafio, Carol. Eita, quem é que manda na sua casa? Mulher, marido? Ah, não é nenhum dos dois, né? A criança, né? Eita, vamos falar um pouco sobre essa dificuldade aí dessas crianças que estão querendo dominar os lares, viu? Vamos ter aqui uma mestre em educação, mães que estavam descabeladas, mas que conseguiram dar jeito na situação, hein? Elas falaram, agora quem manda sou eu. Ai, ai, ai. Segunda-feira, então, encontro marcado com você. E lembrando, meus queridos, que amanhã tem Anjos em Ação, às 20 horas aqui na sua TV Novo Tempo, 4 horas de programação. Para você, uma boa sexta-feira, Dia Mundial da Preparação e um bom sábado, Carol. Ah, feliz sábado pra você, viu? Tô te esperando amanhã. Não me deixe sozinha acordada até tarde, não, viu? Eu vou estar lá no Anjos em Ação. 4 horas de programação. Tô te esperando. Abraço. E segunda-feira, 2h30 da tarde, nós temos encontro marcado aqui no Entre Família. Tchau, até mais.